seja o nome do Senhor. Amém? Agora vamos para a mensagem. Outra coisa fundamental. Então tem coisa, irmão, que é irrelevante, desnecessário. Aqui, eu já li várias vezes, melhorou, viu, irmãos? Obrigado. Aqui na mensagem Semente de Discrepância 73, o profeta diz: nós verificamos hoje que os nossos assim chamadas igrejas, até mesmo os nossos pentecostais, nós saímos. Saímos quer dizer, sai da igreja, sai do companheirismo. Nós não poderíamos ser satisfeitos, é que eu não estou falando, tem pessoa insaciável, ele tem lupa, com todo o amor eu falo, irmão, ele cuida da vida de Deus e todo mundo, só não cuida da dele. Irmãos, eu falo isso com amor, eu não falo isso com arrogância. Umas pessoas já me falaram, disse, pastor, o senhor é duro demais. Mas não é duro, meu querido. Vamos falar a realidade. Vamos encarar a realidade. Amém? Nós queremos opinar em tudo. Nós queremos dar paietada em tudo. Nós queremos meter a colher no que não nos pertence. Nós saímos, nós não poderíamos ser satisfeitos. Quer dizer, por causa de coisa irrelevante. Nós tivemos que fazer os nossos próprios grupos. Aí é fácil. O cidadão vai tentar fazer o próprio trabalho dele. Diz, não, aqui, irmão, aqui vai ter tudo de acordo com a palavra. Aí você encontra ele todo troncho na beira do caminho, porque ele não conseguiu nem ele, nem o que ele queria fazer. Porque até parece que um homem vai aperfeiçoar um povo. Jamais, meus queridos. Jamais. Se Deus não fizer a obra, nós estamos perdidos. Porque é Deus que tem que fazer. E nós temos que nos humilhar, sair do caminho e deixar Ele fazer essa obra. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o demais Ele fará. Você quer ser um pai de acordo com as Escrituras? Quantos aqui quer ser um pai de acordo com as Escrituras? Deixa eu ver sua mão. Então para de lutar. Se entrega, se renda completamente. E peça que Deus te ensine a ser um pai como precisa ser. A mãe também da mesma forma, o marido, a esposa, é rendição, irmãos. Enquanto você tiver com a sua concepção formada, você ainda não teve uma renúncia. E o Evangelho está baseado em renúncia. Aquele que quer vir após mim, Mateus 16, renuncie-se a si mesmo. Mas a nossa opinião formada acerca das coisas nos destrói, né? E a gente tem que ser cuidadoso. Foi como aqui domingo a questão do som com os irmãos aqui. Por isso que eu cheguei a perguntar, irmãos, vocês que estão aqui na frente, porque o meu ouvido é sensível. E eu não posso, por exemplo, falar uma coisa ou agir eu sozinho de acordo com o que eu estou pensando. Estão compreendendo? Não é a minha opinião que tem que prevalecer, não é o meu gosto que tem que prevalecer. Tem que prevalecer o que tem que ser prevalecido. Vocês estão entendendo? Porque se todos falassem, não, pastor, não está alto, então o que eu ia fazer? Eu ia pôr um fone de ouvido e ficar na minha. Essa é a questão. Então a gente tem que pensar num todo. Mas às vezes nós firmamos o nosso ponto de vista de acordo com uma questão e queremos que aquilo prevaleça, quando na verdade, talvez não é aquilo que tem que prevalecer, por coisa irrelevante. Nós tivemos que ter isso, nós tivemos que ter isso, nós tivemos que ter um outro grupo. E esse sujeito se levantou e disse, ele vem sobre uma nuvem branca. Olha para você ver, o outro diz, ele vem sobre um cavalo branco. E ambos têm uma escritura. Certo, faremos dois grupos. Está vendo o que é isto? A semente de discrepância. Olha a posição do profeta com relação a isso. Quando ele vem, seja como for, é irrelevante. Estão compreendendo? É irrelevante. Quando ele vier, seja como for, ele interpretará a sua própria palavra quando ele vier. Mas hoje, irmãos, existe grupo para tudo quanto é coisinha. Entende?
tudo quanto é pontinhos, coisas irrelevantes, e eles colocam ali o ênfase ali, pule aquilo ali, e diz: não, irmão, porque a palavra, a palavra nada, a palavra do jeito que ele está vendo. Ele interpretará a sua própria palavra quando ele vier. Vamos esperar até esse tempo. Capite-a. E falando sobre isso, você nem mesmo capita a mensagem do dia. Sempre apontando para o que Deus fará ou para o que Ele tem feito e ignorando o que Ele está fazendo. Essa é a maneira que nós trazemos discrepância nisto. Então, essa questão de visão do futuro, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, milênio e toda aquela coisa a mais, e as pessoas constroem aquela coisa, não é? Irrelevante, irmãos. A primeira coisa que você tem que esperar agora é o arrebatamento. E você sabe quem vai no arrebatamento? Quem tem o Espírito Santo. E permitir que esse Espírito Santo cresça até uma perfeição que Deus tem destinado. Em fé, em virtude, em ciência, temperança, paciência, até chegar à condição espiritual perfeita, individualmente. Não é a sua concepção mental, as suas vírgulas, o que você pensa e o que você acha que vai te colocar lá. Pelo contrário, a Bíblia diz que ainda que você conhecesse todos os mistérios, é irrelevante. Conhecimento sem o Espírito Santo é irrelevante. Poder sem o Espírito Santo é irrelevante. Mas tem como? Tem. Ainda que eu tivesse fé para transportar os montes, fé é poder. Estão compreendendo? E você pode ter fé sem ter o Espírito Santo. Mas tem. Fé é um dom. Estão entendendo? É um dom, e você pode ter o dom e não ter o doador. Você pode falar a língua dos homens e dos anjos, é um dom. E contudo ainda não ter a caridade suprema. Porque para você ter o amor ágape, você tem que passar pelo processo de Deus. Fé, ciência, temperança, paciência, até chegar lá. Quando você chega lá, então aí tudo você suporta, tudo você crê, tudo espera. Você é uma pessoa que não vai tropicar nos pormenores. Louvado é o nome de Jesus. Mas até lá é complicado. As crianças brigam, né? Por uma tampinha de garrafa. Foi eu que achei primeiro. Não, fui eu. E se a mãe não intervir, eles se acabam, quebram até os utensílios da casa. Por quê? Por causa de uma coisa irrelevante, uma coisa insignificante. E assim a molecada em Cristo Jesus acha uma coisinha de nada que para ele é importante. Nossa, ele divide uma igreja se brincar por causa daquilo. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Na mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo 20 a seguir. Agora, por favor, eu quero que os irmãos me entendam. Eu não estou querendo dizer que você vai passar por cima da palavra. Eu quero dizer coisas irrelevantes que às vezes você encontra e esquece o foco principal. Né? Como Paulo disse, se as pessoas querem pregar por porfia, por isso e por aquilo, eles fazem o que eles quiserem fazer, mas o importante é que no final isso traduz em salvação. É a coisa principal. Grandes coisas materiais nem sempre significam estar na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre os justos e injustos, mas o que o mundo necessita hoje não é uma ameaça de fé para dar glória a si mesmo em algo e chamar-se espiritual. Às vezes a fé fará grandes milagres e continua não vindo de um coração espiritual. Entende, meus queridos? Então isso, fora da perfeita vontade de Deus, é irrelevante. Como disse Martinho Lutero, é que chova milagre todo dia. Mas se isso não enquadra com a palavra de Deus, não vai resolver nada, não vai adiantar nada. Não disse nosso Senhor que muitos me dirão naquele dia: não tenho feito isso e aquilo em teu nome?
Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É algo que você sabe fazer certo e não faz. Não vos conheço, ele dirá. Estamos vivendo naqueles dias. O que precisamos hoje não é de uma porção de coisas materiais. Nós temos aquilo, nós precisamos de grandes igrejas. Ele diz: não precisamos de grande igreja, não precisamos de grandes congregações. Irmãos, isso é contrário a tudo que as pessoas pensam. Porque se um pastor ele for vaidoso, ele lutará por ter uma grande congregação, mas não é por amor às almas, não é por ver as almas salvas, apenas por uma questão de prestígio pessoal. Isso é irrelevante. O profeta diz: tanto faz você ser pastor de 5 ou de 5 mil. Se você zelou, se você trabalhou por essas 5, você fez o que tinha que ser feito, você receberá o mesmo galardão. Entende? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, infelizmente, só Deus para nos libertar disto. Mas Ele liberta. Você pode ter certeza que liberta. Tem hora que você chega até a pensar que você está apostatado, mas não é. É Deus colocando as coisas no seu devido lugar. Não precisamos de grandes igrejas, não precisamos de grandes congregações, não precisamos de mais programas no rádio. Estão me compreendendo? Ah, pastor, mas não é uma bênção? Sim, mas isso aí sem Deus é irrelevante. Vamos ficar lá falando uma mensagem bonita, palavras bonitas, respondendo perguntas como nós fazemos, mas se não houver humildade, não houver oração, não houver motivos e objetivos corretos, compreende? E colocando Deus acima de tudo, e que Deus seja o maior, e que a honra seja para Deus, e que Deus seja louvado, sem política, sem estar tentando tirar membro de uma igreja para outra igreja, mas só pensando na salvação das almas, seja para onde ela for, não tem problema. Não precisamos de mais programas no rádio e na televisão, não necessitamos de nenhuma destas coisas. Mas o que precisamos hoje para sermos espirituais é de pessoas que se humilhem perante Deus. Agora, humilhar-vos debaixo das potentes mãos de Deus. Por favor, venham comigo dentro desse pensamento. Pastor, como é que eu faço para me humilhar, para me ser uma pessoa humilde diante de Deus? É o que nós acabamos de falar. Não fique julgando o próximo, não fique medindo o próximo, não fique medindo a igreja, não fique medindo isto e aquilo. Meça-se a si mesmo. Entende? Não fica aqui na igreja, como eu disse, espiando o que está certo e o que está errado. Deus te condenará, Deus te julgará por causa disso. Deixe que o Espírito Santo olhe pela igreja. Deixe que o Espírito Santo fale pela igreja. Deixe que o Espírito Santo coloque as coisas no seu devido lugar. Se você vê alguma coisinha fora de lugar, disse: Senhor, Tu és o cabeça deste corpo. Entende? Se esse homem que está aí, pastor, Deus, Senhor, se esse pastor é um homem de Deus, e se o Senhor está nesse ministério aí, então, por amor do Teu povo, entra nele, usa ele, traga uma palavra que coloque essas coisas no seu devido lugar, e espera em Deus. Amém? Mas você ficar e perepepei nas rodinhas, dizendo: porque isso aqui está certo, porque aquilo não está certo, porque isso aqui está errado, Deus vai te condenar por isso. Você está se metendo numa coisa que não cabe a você. Entende, meus queridos? E como é que se humilha diante de Deus? Jesus contou uma parábola concernente a isso, que foi o publicano e foi o fariseu. O que é ser humilde diante de Deus?
Você pode ser humilde diante das pessoas. Você pode passar por humilde diante das pessoas. Você pode passar por humilde nas suas conversas, nas suas palavras. Porque tem pessoas que sabem fingir uma humildade que você nunca viu na sua vida. E você sabe qual é a humildade que as pessoas... Me perdoe, eu não quero... né? Mas tem pessoa que ele chega e olha para você assim. Entendeu? Ele procura se vestir o mais simples possível, ele procura viver uma vida assim, e você olha para a cara dele e diz, nossa, mas que irmãozinho, eu queria ser igual a esse irmão. É o que você está vendo, não estou julgando também ninguém, estou colocando um pensamento para você, do que nós pensamos e que pensamos que é ser humilde, entende? Mas aquele que sonda os pensamentos e as intenções do coração, sabe o que ele pensa. E se você for ver a parábola do fariseu e do publicano, o fariseu estava no templo orando, mas em pensamento, e dizendo, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago fielmente os meus dízimos, eu não sou um adúltero como muitos, leia lá para você ver, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e ainda apontou, como esse publicano aí. Entendeu? E o publicano, de cabeça baixa, de pé, nem sequer ousava olhar para cima, mas exclamava e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse, pois em verdade eu vos digo, que ele voltou justificado, e o outro voltou condenado, porque aquele que se exalta será humilhado. Agora eu te pergunto, o que ele estava dizendo era mentira? Não. Porque fariseu era a seita mais severa que havia naquele tempo. E ai de um fariseu se ele não mandasse, ele era expulso da seita. Mas ele não tinha humildade, ele não conseguia ser humilde perante Deus, porque esse tem sido o problema de muitas pessoas que têm conseguido viver uma vida à altura. Se ele conseguisse viver uma vida à altura, é o que Deus quer, meus irmãos. Deus quer que eu jejuasse não só 2 vezes, até 3 vezes por semana. Deus não me quer ver adulterando por aí também. Deus não me quer ver eu sendo infiel. Deus quer que eu seja um dizimista. Tudo isso Deus quer. Mas que quando eu chegasse diante dele, eu não dissesse para ele que eu fiz estas coisas. Mas Senhor, tu tem me dado graça, mas eu ainda sou imperfeito. Eu não sou ainda o que preciso ser. Me ajude a ser fiel, porque eu não faço certas coisas que os outros fazem, mas eu faço outras, Senhor. Eu tenho a fraqueza de julgar o meu próximo. Estão compreendendo? Mas não, ele olhava para si, viu o que ele tinha feito, e ao mesmo tempo com uma lupa enxergando e dizendo até do publicano que estava perto dele. Quer dizer, olhou para o publicano e condenou o publicano. Mas o que precisamos para sermos espirituais é de pessoas que se humilhem perante Deus, porque perante as pessoas nós podemos nos humilhar. Ah, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, sabe? Eu não me preocupo com riqueza não, viu? Deus me dando. Aí nós passamos aquele ar de semblante de humildade, assim, nossa, mas eu queria ser igual aquele irmãozinho, que benção aquele irmãozinho. Mas ele está ali, ele está com uma lupa te medindo a sua casa, medindo os seus filhos, medindo a sua esposa. Aí depois vai bater o linguão desse tamanho. Varão, estive lá na casa do fulano, estive na casa do Bertano. Vou falar a coisa lá, tá feia, hein? Então vai vergonha na sua cara, seu marmanjo. Que Deus tenha misericórdia da sua língua preta, sua língua suja, melhor dizendo. Vai se humilhar diante de Deus, porque qual o infeliz que vai passar diante de Deus com alguma obra que você consegue fazermos? Nada nós podemos fazer. Está além de nós a nossa salvação, mas a sua graça nos coloca na devida posição. Então você que conseguiu alcançar um nível de vida
que Deus colocou acima das coisas do mundo, não se exalte por causa disso. Continua se humilhando diante de Deus e Ele vai te ajudar mais e mais e mais ainda. E quando você vê o seu irmão enfraquecido, é relevante. Aí você diz, pastor, mas é difícil, né? Irmãos, eu sei que... Eu vou falar algo aqui que talvez você vai discordar, mas eu sou dirigido a falar. Tem coisas que você pensa que é Deus que está condenando o próximo, e Deus não está condenando ele, quem está condenando é você. Quem estava condenando aquela mulher no bar lá, era Deus ou era o próprio irmão Brana? E olha que ela estava numa situação precária. Imagine você, uma mulher com mais de 60 anos, bêbada, maquiada, com o cabelo cortado, pintado, como diz o profeta, de vermelho, com a frente única, e sendo cortejada por 2 bêbados. Você imagine que cena é essa para uma pessoa que acabou de sair de uma escola dominical e que estava sob a unção de Deus? Era uma cena horrível, irmão. E ele foi tentado a condená-la. Às vezes você pode sair do culto agora, que nem nós saímos da vigília, eu e minha esposa descendo da rua lá embaixo, aí no bairro aqui, lá embaixo. Umas pobres vidas lá com o som ligado, sabe esse somzinho de hoje, né? Tique, 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 e as vidas se requebrando lá, coitado, só estavam os langanhos. Meio drogado, bêbado, descabelado, se requebrando no meio da rua, com um somzinho, com a luzinha acendendo, e eu olhei assim e falei, Deus, tenha misericórdia, que é a única coisa que eles têm. É a única coisa que eles têm, para que condenar, diz o profeta, porque você vai condenar o camarada com o charuto na boca, é a única coisa que ele tem para satisfazer ele. Você vai condenar o camarada que está lá na conveniência, na sexta-feira à tarde, lá desafogando as suas mágoas, bebendo uma cerveja, não condene ele, não precisa que ninguém condene ele não. Você entendeu? É a única coisa que ele sabe, que ele tem para tirar. Agora você tem uma igreja onde vir, quando você deveria saborear do começo ao fim do culto. Veja a vigília que nós tivemos, irmãos. Quantas vocações e dons maravilhosos que Deus nos deu aqui. Eu fiquei sentado aqui, e como eu disse no final, até me referi para o pastor Denise, falei, você não se orgulha desse povo? Agora isso não é bajulação não. Agora você veja, você vem aqui, você tem um lugar para sentar, um ventilador, você tem pessoas que tocam, que cantam, que pregam, que te ensina a ser um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Se você tem um pouquinho de Deus aí, esse Espírito Santo alegra a tua alma, sem precisar de uma cerveja, sem precisar de um cavalo branco ou cavalo preto, ou seja, um cavalo amarelo. Você tem Deus para te ajudar e para te confortar. Vai condenar quem? Para que condenar o pobre miserável? Ele já tem o suficiente sobre si. Então é irrelevante. Deixa ele com a vida dele, tenha misericórdia dele, ore por ele. E ele nem percebe que a vida dele está passando diante dos olhos dele. Não necessitamos de nenhuma dessas coisas, mas o que precisamos hoje em dia é de sermos espirituais, de pessoas que se humilhem perante Deus. Não importa que se não tem um centavo, e que orem até aquele espírito dentro dele estar satisfeito com a bondade de Deus. Esse tem sido o problema, irmãos. Se você tem dinheiro ou não tem, é irrelevante. Aí você diz, pastor, o senhor fala, porque não, meu irmão, eu já tive meu nome no SPC, eu já tive meu nome no Serasa, eu já tive cobrido um cheque esperando o outro cair. Eu já cheguei de sair do culto aqui, trabalhar até não sei que hora, com o meu negócio, e no outro dia cedo levantar de manhã e partir para cobrir conta. Estão compreendendo? Já cheguei a cultuar muitas vezes aqui vindo a pé. Mas isso é irrelevante. Você sabe por que é irrelevante? Porque o que vai nos separar do amor de Deus? Então é onde você tem que orar, se você tem dinheiro ou não tem, se você tem saúde ou não tem nenhum problema.
O Deus que te fez é capaz de curar o teu corpo. O Deus que lembra-se que tem os passarinhos como criação dele. A Bíblia diz para olhar para eles estão dormindo essa noite e nem sabe se vai ter comida ou não tem. E no entanto, como eu sou madrugador, eu sempre acordo 4h30, 5 horas da manhã, quando o dia está clareando. E eu sento lá dentro da minha casa, tomando meu matinho que eu aprendi com meus irmãos lá do sul, esperando o dia clarear. E os canarinhos cantando, e tudo eles cantando. Eu falei, meu Deus, o que leva essas pequenas vidas, uma hora dessa já está te louvando, e eu aqui, pensando nos B.O. da vida. Quando podia também estar aqui cantarolando, andando por essa varanda com os braços erguidos, e louvado seja o nome do Senhor. Hoje mais um dia, Deus é comigo. Eu dormi a noite inteira, minha família está aí guardada, tudo dormindo, louvado seja Deus. É isso que eles fazem. Se tem conta para pagar, se tem enfermidade, se tem um exame que ainda precisa ver o que deu no exame, isso é irrelevante, porque se viver você está bem, se morrer você vai para Cristo. Então é relevante. Mas não, nós queremos que tudo esteja em cima, e mesmo assim não estamos satisfeitos. Eu me lembro, irmão, na década de 90, dava até confusão ali afora, toda bicicleta garimpeada, uma bicicleta em cima da outra. Só vi irmão no relógio para tomar ônibus. Hoje não vejo ninguém nem olhando no relógio. Olha a fila de carro que está aí fora aí, ó, tudo estacionado um atrás do outro, todo mundo tem o seu carrinho. Zero ou não zero, mas todo mundo tem o seu carrinho para vir na igreja, a maioria tem. A maioria de vocês, para pagar com 10 anos, como no meu caso, como 20 anos, mas você tem o seu lugarzinho para morar. Você tem um teto sobre a sua cabeça, você tem o seu salário. Em plena pandemia, estamos aí comendo carne, uma carninha no final de semana.